Anchieta, bom dia Arimatea Souza, bom dia Gabriel, bom dia Araújo, bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense, no horário. Anchieta, quando você percebeu que o seu corpo deu os primeiros sinais de envelhecimento, embora você seja ainda muito jovem? Já faz um bom tempo, viu? Dos 40 para cá eu já começo a sentir muita coisa, mas mais precisamente dos 50 para cá. Muito bem. Meus amigos, o envelhecimento é o caminho natural da vida. Estamos ficando mais velhos todos os dias, desde o momento em que nascemos. Porém, quando somos crianças e adolescentes, é como se estivéssemos caminhando para o auge da juventude. E então, em determinado momento da fase adulta, o corpo começa a demonstrar sinais de que está, de fato, envelhecendo. Como a expectativa de vida hoje é muito mais alta do que algumas poucas décadas atrás, é esperado que passemos muitos anos envelhecendo. E mais do que isso, que tenhamos mais tempo de vida sendo idosos do que crianças, já que a infância dura apenas 12 anos. O Dr. Drauzio Varela, famoso Dr. Drauzio Varela, ele costuma falar de uma forma bastante bem-humorada sobre o envelhecimento. Porque quando ele nasceu, Arimatea Souza, na década de 40, a expectativa de vida no Brasil era de apenas 45 anos. Hoje, quando morre um tio com 70 anos, diz ele, dizemos que morreu moço. Rapaz, morreu novo demais. Há pouco tempo, quem atingisse essa idade era considerado muito velho. Tem um artigo dele que eu recomendo demais a leitura, chamado Além do Esquecimento. Atualmente, meus amigos, a expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, é de 76,4 anos. Hoje, pessoas idosas acima dos 60 anos podem ter uma perspectiva de vários anos pela frente. Com saúde, podem ter vida ativa, praticar esporte, sair com os amigos. Como o caso do próprio Dr. Drauzio Varela, que é um cara que tem 81 anos de idade e tem uma agenda cheíssima, vive viajando pelo Brasil, escrevendo livros e correndo maratonas. E quando o corpo começa a envelhecer? Bom, o processo de envelhecimento começa cedo, Gabriel, por volta dos 25 a 30 anos. Mas é um fenômeno gradual. A partir dessa idade, o corpo inicia uma perda progressiva da capacidade de regeneração celular, o que afeta diversos sistemas do organismo. No entanto, como essa perda é lenta e compensada por mecanismos de adaptação, os sinais mais evidentes costumam aparecer apenas décadas depois. Porém, o envelhecimento é um fenômeno individual, ou seja, os indivíduos tendem a envelhecer de maneira singular, principalmente devido às diferenças nos hábitos e escolhas de vida, ambiente e, claro, a genética. Você aí em casa já ouviu falar alguém dizer que depois dos 30 a ressaca é diferente? Que emagrecer, Anchieta, fica mais difícil? Ou até que sofreu para se recuperar de uma infecção ou uma virose que na altura dos 20 anos parecia ser moleza? Afinal, será que os 30 anos realmente marcam esse declínio da nossa saúde de maneira geral? Sim. Existe uma base fisiológica para essas percepções. Com o tempo, o metabolismo desacelera, o que pode dificultar a queima de calorias e a perda de peso. Além disso, o fígado metaboliza o álcool de forma menos eficiente, tornando os efeitos da ressaca mais intensos. O sistema imunológico também passa por mudanças graduais, o que pode tornar a recuperação de infecções um pouco mais demorada. Os sinais de envelhecimento são muitos e vão surgindo aos poucos com o passar do tempo. Conforme envelhecemos, são esperadas alterações na pele, no cabelo, no metabolismo, entre outros. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais mudanças. Na aparência, os primeiros sinais visíveis incluem mudanças na pele, como a perda da elasticidade e o surgimento de rugas finas, especialmente ao redor dos olhos e da boca. O cabelo pode começar a ficar mais fino, apresentar fios brancos e começar a cair. Há uma tendência, Gabriel, de redução da massa magra e aumento da gordura corporal. Em relação à postura, algumas pessoas percebem uma leve perda da flexibilidade, mobilidade e pequenas alterações na força muscular, especialmente se não praticam atividade física regularmente. Existe ainda a tendência de 1 a 2 centímetros de altura a cada 10 anos vividos, a partir dos 40 anos. É isso mesmo, meus amigos, a gente vai
encolhendo, literalmente, com o tempo. No sistema imunológico, nós temos uma perda de eficiência com o passar dos anos, um fenômeno chamado de imunossenescência. Isso pode levar a maior suscetibilidade a infecções e resposta mais lenta às vacinas. Embora essa mudança comece ainda na fase adulta, os seus efeitos mais perceptíveis tendem a aparecer a partir dos 50 ou 60 anos. Daí porque a recomendação de vacinas também na terceira idade, como por exemplo a vacina contra a influenza, contra a gripe, cuja campanha está para começar aí em breve. O metabolismo, ele desacelera com o tempo, o que significa que o corpo gasta menos energia em repouso. Assim, há uma maior tendência de ganho de peso e aumento da gordura corporal. Além disso, há uma perda progressiva de massa muscular, chamada de sarcopenia, que se acentua a partir dos 40 a 50 anos, podendo ser agravada pela falta de atividade física e alimentação inadequada. Essa perda muscular é um dos fatores que contribuem para a redução da força e do equilíbrio em idosos e está associada à redução da qualidade de vida e da sobrevida global. Há também um aumento da rigidez muscular e alterações na arquitetura do sono. É comum que pessoas mais idosas, as pessoas quando vão envelhecendo, vão tendo um sono de qualidade pior. Vários comentários aqui na live do Instagram, o Irá, Fernando Fernandes, obrigado pela contribuição, meus amigos. Daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês. Quanto aos hormônios, com o envelhecimento, há ainda redução gradual de hormônios, como estrogênio nas mulheres e testosterona nos homens. No caso delas, normalmente entre 45 e 55 anos, acontece a menopausa, que marca o fim da vida reprodutiva. O período de transição para essa fase, chamado de climatério, pode durar anos e provocar sintomas como ondas de calor, irritabilidade, fadiga, problemas para dormir, entre outros. E como é que a gente envelhece de forma saudável? Não há como evitar o envelhecimento. Só tem um jeito de não envelhecer. Se morrer logo. Se morrer, né? Mas existem maneiras diferentes de passar por esse processo. Ele é um processo natural e inevitável e o nosso foco deve ser buscar um envelhecimento bem sucedido, em que se consegue manter autonomia e independência pelo maior tempo possível. Nesse contexto, para a gente caminhar para o final da coluna, manter uma rotina de hábitos saudáveis faz toda a diferença para envelhecer com saúde e qualidade de vida. Vamos aos hábitos. Manter uma alimentação saudável e equilibrada, com atenção especial ao consumo diário de proteínas. Então a gente deve priorizar as proteínas em detrimento dos carboidratos e dos lipídios, das gorduras. Então açúcares e gorduras devem ser consumidos em uma quantidade menor e a gente deve privilegiar as proteínas. Praticar atividade física regularmente, incluindo exercícios de resistência, aeróbicos, alongamentos, treinos de flexibilidade e equilíbrio. Não fumar, reduzir o consumo de álcool ou mesmo não consumir, procurar ter um sono de qualidade, controlar o estresse, manter bom relacionamento social e familiar, realizar o acompanhamento médico regular e tratar as doenças que porventura apareçam, porque do mesmo jeito que a partir dos 40 todo mundo usa óculos, Gabriel começou um pouco mais cedo ali, todo mundo um dia vai ser hipertenso, todo mundo tem uma chance grande de ser diabético no futuro, então cuidar da saúde. Manter o calendário de vacinas sempre atualizado. Também é importante pensar em hábitos para evitar o declínio cognitivo que se acentua com a idade, além de fatores como exercícios físicos, sono de qualidade e convívio social, que são essenciais para a saúde física e mental. A principal dica para manter o cérebro saudável e prevenir demências é manter-se ativo intelectualmente, o que pode ser feito através de leituras, cursos, estudo de idiomas, jogos, atividades manuais, entre outros. Se os bons hábitos contribuem para uma vida mais longeva e saudável, é claro que hábitos ruins apontam no sentido contrário. Tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em ultraprocessados, consumo excessivo de álcool, privação de sono e estresse crônico estão entre os principais fatores que aceleram o envelhecimento, Raíssa Kelly. Além disso, a falta de seguimento médico e o tratamento inadequado das doenças crônicas aceleram esse processo. E você, aí em casa, quando é que você percebeu
que começou a envelhecer. Doutor Antônio, qualquer aparente pessoalidade com a pergunta é mera coincidência. Mas quando esses sinais eles são percebidos desde muito cedo ou desde antes do previsto, isso pode significar algum defeito na genética ou algum problema de saúde? Gabriel, isso normalmente está muito mais relacionado a algum hábito de vida que você não está seguindo, que a pessoa não está seguindo como deveria, tá certo? Então, assim, se a gente desde muito jovem não procura ter uma alimentação saudável, balanceada, se não faz atividade física regularmente, esses sinais tendem a aparecer também mais precocemente, inclusive com relação aos cuidados com a pele, ou seja, cuidar de passar protetor solar diariamente, tomar bastante água, privilegiar o consumo de proteína, investir bastante em atividade física, e aí isso inclui os exercícios de resistência, os aeróbicos também, tá? Os alongamentos, como a gente falou. Então, tudo isso está muito mais relacionado a um estilo de vida, certo? Existe uma patologia genética chamada envelhecimento precoce, em que a pessoa, de fato, apresenta esses sinais de maneira muito cedo, às vezes até enquanto ainda é criança, né? Mas aí esses sinais gritam mesmo. Você olha para uma criança de 13, 14 anos e ela parece um velhinho de muitos anos de idade, tá? Aproveitar aqui para mandar um abraço para o doutor Ferdinando, que está aqui na nossa audiência, para o doutor Irá, para Emerson Santos, para a Aurélia, a Deilma, Rosinete. Aqui a live hoje bombou, viu? O Irá comenta aqui: a expectativa de vida geral da população aumentou muito a partir do meio do século passado, com a massificação das vacinas e a melhoria geral das condições sanitárias. É isso mesmo, Irá, vacinas salvam vidas, tá? Dos anos 70 para cá, ele dizendo aqui que a sobrevida geral, mesmo de pacientes oncológicos, pacientes com câncer, aumentou em 50%. E comenta que, olha que dado interessante, que a expectativa de vida dos médicos é 21 anos menor do que a população feminina em geral. Médicos morrem mais cedo do que a maior parte da população. Adivinhe por quê? Seria devido à exposição, doutor? É nada, é porque trabalha demais, porque não se cuida, porque não se alimenta direito, porque não faz atividade física, porque não dorme, né? Assim, às vezes a gente vê aí, virou moda agora, políticos invadindo locais de plantão, indo até o local do repouso, abrindo a porta, está dormindo, tem que estar acordado. Não, minha gente, médico é gente também. Certo? Às vezes escolhe que não é errado também. Sim, não, isso é de vez em quando. Médico, profissional de saúde é gente. Profissional de saúde é gente. Então, assim, se não tem ninguém para atender naquele horário, se está tudo tranquilo no plantão, ele tem o direito de descansar. Eu não estou aqui defendendo que vá ficar dormindo quando tem gente para atender, não. Não distorçam a minha fala, pelo amor de Deus. Tá? Hoje em dia eu costumo. Né? Mas, na hora de descansar, ele tem o direito de descansar também. Muito trabalho e pouca atividade física. Doutor Ferdinando perguntando o que é que eu acho da testosterona na sarcopenia dos idosos. Meu querido amigo, eu não tenho opinião formada, eu não conheço o uso do hormônio para a prevenção de sarcopenia, e aí eu não posso, infelizmente, emitir opinião. Patrício Delfino manda um abraço para mim, para todo mundo da bancada lá de Solidade. Normélio, dando aqui o seu abraço, obrigado, querido. Muita gente aqui hoje, viu? Fátima Andrade, enfim, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você falou na questão da vacina, é importante dizer que a vacina, quando você se vacina, você tem essa regularidade, você está fazendo por você e pelos outros. E pelos outros, pois é. Né? Eu não me canso de repetir. Porque quando a população está massivamente vacinada,